A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. Espero que vocês estejam bem, graças a Deus, estejam todos gozando de muita paz, muita saúde, que a graça de Deus esteja na vida de todos vocês e que Deus tenha abençoado a vida de todos vocês. Já faz uns 5 meses, irmãos, que eu não tenho gravado nenhum vídeo, tá? Mas Deus tem me dado graça. Mas o Senhor, Ele tem me cobrado, porque todo o tempo que eu gravei vídeos, 100 e poucos vídeos, eu nunca contei para os irmãos uma revelação que Deus me deu em 2002. Eu guardei essa revelação e, ultimamente, o Senhor tem me cobrado muito para que eu passe essa revelação para os irmãos. Então, hoje, em nome de Jesus, eu vim gravar esse vídeo exclusivamente para dar o testemunho para tudo e todos aqueles que vão acessar o meu canal e que vai ouvir, né, a respeito dessa revelação que o Senhor me deu no ano de 2002, né? Eu congregava ali na Assembleia de Deus Mato Grosso, na rua Santa Maria, no bairro Coronel Antoninho. O meu pastor na época era o pastor Paulo, e juntamente com a sua esposa, a missionária Marta, né? E ali frequentava muito aquela igreja, o missionário Isaías, né? Ele mora longe, como de fato até hoje, mas ele ia toda semana na nossa igreja, porque ele vivia da obra, né? E ali naquela igreja era uma igreja muito avivada e até hoje né? A minha filha, a missionária Andréa, na época ela era solteira, ela era regente dos jovens, dirigente do Círculo de Oração dos Jovens. A minha filha, a missionária Claudemice, na época era regente das irmãs. E eu dirigia a consagração das irmãs e era responsável, né? Cuidava do serviço social da igreja. E estava ali com 2 anos que eu e minhas filhas havíamos aceitado o Senhor Jesus. A gente estava no primeiro amor, sabe? Aquilo que todo irmão sabe, o que é o primeiro amor, né, irmão? Deus fala muito com a gente é muito avivado. E quanto mais a gente se rende ao Senhor, mais Ele fala com a gente. Bom, e aconteceu que naquela época, né, tinha o pastor presidente da Assembleia de Deus Mato Grosso, o saudoso pastor Eliseu Feitosa, que Deus o tenha, né, que Deus já recolheu, né, teve um congresso na igreja, né, e ele chamou um pregador de São Paulo para vir ministrar a palavra de Deus, né. E é que naquela época o pregador cobrou R$4.000, né, para vir ministrar a palavra. E o missionário Isaías, ele vivendo da missão, e a esposa dele secretária do lar, né, trabalhando, né, como secretária do lar, e eles têm 4 filhos pequenos, uma escadinha de filhos. Os filhos deles são todos masculinos, os filhos deles. E ele ficou triste, né? Ele morando em 2 pecinhas, a esposa dele secretária do lar, com 4 crianças, e ele ficou triste de ver aquele vivendo de missão, fazendo a obra de Deus, andando por todo o círculo vizinho, por todos os valados, ao redor de Campo Grande, né? Nas ruas ali, junto com os drogados, as prostitutas, fazendo missão, e o ministério não valorizou o trabalho dele, não valorizava, sabe? Então a situação financeira dele era muito difícil. Aí ele chegou muito triste na igreja que eu e minhas filhas congregava, né? Ali na rua Santa Maria, no bairro Coronel Antonino. E ele falou na igreja, num círculo de oração de irmãs, que ele frequentava muito o círculo de oração de irmãs e o círculo de oração dos jovens, porque não era dia de culto oficial, que dia de culto oficial ele estava na igreja dele, né? Ele confessou com tristeza que ia abandonar a missão, porque o trabalho dele não era valorizado, a situação financeira dele era muito triste, e que ele precisava melhorar um pouco. Ele ia trabalhar de empregado, ia arrumar um emprego, ia trabalhar de empregado e abandonar a missão. Porque ele ficou muito aborrecido de ver uma pregação ser pago R$4.000, enquanto ele trabalhava de domingo a domingo na missão, e a oferta que ele recebia da parte do ministério não ajudava praticamente em nada ele e a família dele. Não era valorizado. Essa é a verdade, como diz o Senhor Jesus, que diz que o santo em casa não faz milagre, não é isso?
É cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Isso. Aí, eu muito curiosa, entrei no jejum e oração para Deus me explicar, porque para um era tantos e para outros quase nada. Eu queria que Deus me explicasse isso. Eu queria compreender, eu era muito curiosa. E eu entrei num propósito de jejum e oração, todos os dias, da meia-noite às 14 horas do dia seguinte. Jejum e oração para Deus falar comigo, eu precisava compreender esse mistério. E passados uns 30 dias, quando é uma bela noite, o Senhor Jesus me arrebata em espírito e Ele me leva num lugar muito alto, né? E esse lugar que Ele me levou era um vulcão em erupção. Um vulcão enorme. Esse vulcão, ele jogava uma língua de fogo muito alta para cima. Mas ele fazia 2 processos. Ele tanto vomitava como ele sugava para dentro. E quando ele levava aquela língua de fogo muito alta para cima, quando ele sugava para dentro, ele trazia para dentro de si vários ministros da palavra de Deus, homens e mulheres. E eu sabia que era crente porque a Bíblia vinha debaixo do braço. Aí eu perguntei, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor me disse, o Senhor destrinchou o mistério. O Senhor falou, você não vem me perguntando todos os dias o motivo pelo qual o meu filho, que ministra direto a minha palavra todos os dias, tem pouco e outros têm muito? Eu te trouxe aqui, minha filha, para te mostrar a verdade que você tanto me pediu. Aí o Senhor Jesus me explicou. Ele abriu uma parábola para mim. Ele disse, eu vou te perguntar, fazer uma parábola e vou pôr você, minha serva, no centro da parábola. Faz de conta que você é uma mulher milionária. E você tem, dentro das suas empresas, você tem gerente executivo, gerente de promoção, gerentes de venda, tem secretária executiva, enfim, você tem uma gama de funcionário que cobra de você pela especialidade deles uma fortuna. E você paga porque eles administram bem a sua empresa, porque ele faz o trabalho bem feito, você paga. Mas você tem vários filhos e você não paga o mesmo salário que você paga para aqueles funcionários, você não paga para os seus filhos. Para os seus filhos você dá uma mesada mensal. Uma mesada. Os teus funcionários tiram férias, troca de carro todo ano, vão para a praia, olhando para eles, até eles parece que eles são os patrão, né? De tão rico que são. Mas agora eu te pergunto, minha serva, quem é os verdadeiros ricos? São teus funcionários ou teus filhos que vivem da mesada que você dá mensal? Eu respondi, Senhor, nesse caso, os milionários são meus filhos, porque eles são meus herdeiros. Ele disse, então agora você sabe, minha filha, o que é que eu estou te mostrando. Eles fazem a minha obra bem feita, mas eles cobram para fazer. E eu pago porque eles fazem bem feito. Então eu permito que eles ganhem muito para ministrar a minha palavra, só que a palavra é minha, o poder é meu, quem liberta sou eu. Eles vendem o que não é deles. O que de graça eles receberam, eles começaram a vender. E eu permito que eles vendam. Só que meus filhos é aqueles que fazem a minha obra e não cobram. É os que vivem da mesada. Avisa para o meu servo que vou eu aumentar a chuva seródia, que vou eu aumentar um pouco para que ele tenha condições de ter uma vida digna com a família dele, mas que ele não abandone a minha obra e que nunca coloque preço, porque ele é o meu filho. Ele é meu filho. Que ele continue. Que eu reconheço que o sofrimento dele, que a família dele está sendo muito grande, que eu vou abençoar ele. Mas que ele continue como ele está, na minha posição. Porque ele é o meu filho, ele é herdeiro. Ele é meu herdeiro.
Os que cobram pela minha obra, eles não são meus. Eles não são meus herdeiros. Eles estão cobrando. E eu permito que sejam pagos a eles o que eles cobram, porque eles fazem bem feito o meu trabalho. Mas não são meus herdeiros. Isso aqui é um testemunho, irmãos, que eu estou contando, porque isso aconteceu. Deus me deu essa revelação. E quando foi no dia, eu fiz uma prova de Deus para me entregar essa revelação para o missionário Isaías, né? Eu fiz prova com Deus e no dia da prova, o Senhor respondeu todas as provas. Quando eu peguei o microfone, que eu tive a oportunidade, eu entreguei para ele a mensagem que Deus deu, mas eu entreguei dentro da igreja contando tudo que Deus tinha me mostrado e falado. Do jeito que eu estou gravando aqui. A revelação que Deus me deu e o que Deus falou para mim a respeito. E na hora que eu estava falando, o meu pastor, que ele está vivo e são, ele pode entrar no meu canal e testificar disso. Ele se levantou por trás das minhas costas para tirar o microfone da minha mão, mas eu não sei o que aconteceu. Eu sei que Deus tratou com ele, que ele acabou sentando, ele não tirou o microfone da minha mão. E eu entreguei exatamente a revelação que Deus me deu, que Deus falou comigo a respeito dos pregadores, que cobra fortuna para ministrar a palavra deles. E aqui, irmãos, aqui tem a palavra de Deus aqui em Lucas 9, do versículo 3, que a palavra de Deus diz assim: e disse-lhe, nada leveis convosco pelo caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer um de vós tenha 2 túnicas, né? Aí ele fala aqui, em qualquer casa em que entrarde, ali ficai, e de lá saireis. Aí ele explica aqui, aí fala a respeito da cidade que se não receber, sacudiu o pó. Mas no 6 vai falar, e saindo eles percorria toda a aldeia, anunciando o evangelho e dizendo, e curai, pois, todos a parte, fazendo cura por todas as partes. Aqui, o Senhor Jesus está dizendo que o que faz a obra dele não precisa levar túnica, não precisa levar dinheiro, não precisa ter preocupação, porque aonde chega tem teto, tem cama, tem comida. E um missionário, ele pode ficar milionário, ele pode ficar, mas recebendo oferta. Porque nós, como filho de Deus, nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que foi o maior missionário de toda a história da humanidade. Ele não fez a obra do Pai cobrando pela palavra que Deus ordenava para ele falar. Ele vivia de oferta. Quando ele assumiu o ministério dele, ele não vivia dos bens material dele, do pai dele, de José, da marcenaria. Ele vivia de oferta. Oferta de amor dado pelo povo. E ele é o exemplo a ser seguido. O Senhor Jesus é o exemplo a ser seguido. E ele deixou escrito. Ele deixou escrito, não pode vender aquilo que não... Eu não posso vender o que não é meu, porque a palavra é de Deus. O poder é de Deus, eu não posso vender o que não é meu. E ele diz que todo aquele que vende, dele não é. Né? E eu entreguei essa revelação de Deus para o missionário Isaías. E a partir daquele dia, do jeitinho que Deus falou que ia abençoar a vida dele, Deus abençoou, porque aconteceu um fato que precisou o patrão da esposa dele ir até a casa dele e viu as condições que ele morava, e o próprio patrão Deus levantou para construir a casa dele, no lote dele, para melhorar as condições de vida dele. E ali os filhos dele foi crescendo, e ali Deus foi tocando no coração dos irmãos para ir ofertando, para ir melhorando a vida do filho dele. E foi melhorando, mas ele vive até hoje de oferta, porque Deus falou, meu filho, você é meu filho, você é meu herdeiro. Meu herdeiro. Eu não estou aqui para apontar ninguém, estou apenas contando o testemunho, dando um testemunho do que Deus me falou, do que Deus me mostrou.
Eu vim deixar registrado esse testemunho no dia de hoje, porque Deus tem me cobrado muito para me dar esse testemunho, irmãos. Eu estou deixando registrado esse testemunho. E eu entreguei esse testemunho para o missionário Isaías dentro da minha igreja, no dia de culto. No dia de culto, não, no dia de culto das irmãs, do círculo de oração. E o meu pastor quis impedir de eu entregar a revelação, mas Deus impediu que ele me interrompesse, e do jeito que Deus me mostrou, eu entreguei para o missionário. E naquela hora, ele sentiu o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus testificando nele. Ele joelhou dentro da igreja chorando, levantou a mão para o céu e agradeceu a Deus por saber que verdadeiramente o lugar dele no céu estava garantido. E está até hoje, porque ele continua fazendo a obra de Deus. Missionário Isaías, se o senhor entrar no meu canal e ouvir esse testemunho, pode entrar e deixar o seu recado lá para mim. Porque eu sou a irmã Maria dos Prazeres que congregava na Assembleia de Deus Mato Grosso, na rua Santa Maria, no bairro Coronel Antoninho, o senhor sabe disso. Sou a mãe da Claudemice e da Andréia, as jovens que o senhor tanto admirava e que trabalhava muito na igreja, né? Como está a família do senhor, eu creio que esteja tudo bem, né? Que o senhor já deve ser até avô hoje, porque naquela época o seu filho mais velho, o Davi, já ia fazer 14 anos e já era um pregador da palavra, né? Missionário. Que Deus abençoe grandemente a vida do senhor, continue abençoando e o senhor continue fazendo missão como sempre, meu amado irmão em Cristo Jesus. E o senhor, pastor Paulo, onde o senhor estiver, que Deus abençoe grandemente a vida do Senhor, dos filhos e da missionária Marta. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e pode entrar no meu canal e dar testemunho dessa verdade, porque foi o Senhor que se levantou por trás das minhas costas para impedir que eu desse o testemunho para o missionário Isaías. Oh, glória, pastor Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor, nosso Deus, né? Que é fiel e verdadeiro e vela pela palavra do Senhor e cumpre, né? E o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro aqui. O apóstolo Paulo viveu de oferta, né? E ele disse que nem sempre ele vivia de oferta, porque ele trabalhava para não ser pesado os irmãos. Mas se ele quisesse viver de oferta, ele viveria, porque para isso é ministerial, assim como é ministério todo missionário, viver da oferta. É o que Deus está falando, que pode até ficar rico através das ofertas que recebe, mas não pode pôr preço pela palavra de Deus. É um testemunho que eu estou dando, amados irmãos. Não fiquem melindrosos, tá? Deus está cobrando que eu dê esse testemunho, porque Deus tem amor pelas almas, e Ele quer que todos que faz a obra dele sejam salvos. Vocês sabem do grande amor de Deus para com todos nós. Eu deixei esse testemunho hoje para a honra e glória do nome santo do Senhor, e que Deus abençoe a vida de todos vocês. E peço a vocês para dar o like de vocês e visualizarem e enviar para muitos, porque isso aqui, irmãos, é o cuidado que Deus tem para com todos nós. Envie para muitos irmãos, tá? E não fique melindrado, não. Porque se Deus me mostrou isso em 2002 para passar para o missionário Isaías, é porque Deus ama. Deus nos ama e Ele quer que todos nós que fazemos a obra dEle sejamos salvos, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que não adianta o homem ganhar o mundo e perder a salvação da nossa própria alma. Eu não posso ministrar a palavra de Deus, irmão, para milhares e me perder. Misericórdia, que Deus tenha de misericórdia de todos nós, como Ele tem. E por isso Ele cobrou que eu desse esse testemunho em nome de Jesus, e eu creio que todos que vão ouvir esse testemunho, o Espírito Santo de Deus vai testificar dessa verdade. Eu creio. Eu deixo toda uma gloriosa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, e eu vou voltar a ministrar a palavra de Deus, a gravar mais vídeos, irmão. Porque Deus tem cobrado de mim, Ele diz, pregue, minha filha. Quem ouça ou quem deixa de ouvir, pregue a verdade. Porque quem não gosta de ser corrigido, não aceite, mas aquele que gosta de ser corrigido se coloca cada vez mais na minha presença. Pregue, minha filha, e eu vou obedecer ao meu pai. Vou continuar gravando o vídeo, amados irmãos. Tá? Eu vou continuar para a honra e glória do nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que vão ouvir esse vídeo e por todos aqueles que vão
visualizar e envie para muitos irmãos, porque Deus vela pela vida dos teus filhos e Deus nos ama. Em nome de Jesus, o Senhor nos ama e quer que todos nós vamos morar na glória com Ele, tá? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus e louvado seja o nome santo do Senhor e a paz do Senhor Jesus para todos. Fique todos com a bênção de Deus e com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.